O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúdo todos vocês que nos acompanham pelo sistema televisivo Canção Nova, vocês que estão num hospital, vocês que estão numa penitenciária. Quero saudar de modo especial os nossos queridos padres que estão concelebrando comigo e que acho que eles merecem uma salva de palmas. O padre Márcio, ele é o dono desta igreja aqui, né? Pode levantar para todo mundo saber. Pois é, palmas para ele, né? Padre João Paulo, da comunidade Mar Adentro. O padre Antônio Agenor, da comunidade Anunciadores da Misericórdia. Padre Van Dijk, da Mensageiros da Boa Nova. O padre Rubens, da Diocese de Dourados. O padre Chanson, da comunidade Isaac. O padre Robson Antônio, da comunidade Servos da Providência. Mas temos também os diáconos conosco, o diácono Elias, da Arca da Aliança, e diácono Aloísio, do Rio de Janeiro. Aqui só botaram 2 diáconos, são 3. Diácono Wilson. Diácono Wilson, de onde? De Dourados. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado nos apresenta um Deus amoroso, infinitamente misericordioso, que sempre ouve
as súplicas, as preces, de tudo que nós estamos apresentando e fazendo. Por quê? Porque Ele nos ama. Você precisa acreditar e esperar. Às vezes, um tema da nossa reflexão um pouco nesta direção da perseverança. Há uma expressão que diz: não há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Às vezes desistimos. Por quê? Porque não perseveramos. Acender a luz de uma vela é muito fácil, mas manter a chama da vela acesa nas ventanias da nossa vida, aí precisa perseverança. Muitas vezes não conseguimos o que alvejamos porque desistimos antes de alcançar. Fraquejamos diante dos obstáculos, desanimamos diante das dificuldades, e que são às vezes muitos. Porém, se formos perseverantes, sem dúvida nenhuma, vamos alcançar o que estamos pedindo. A parábola que acabamos de ouvir neste Evangelho de hoje nos mostra a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Percebe-se de imediato, ao contar esta parábola, que Jesus fala da oração, da petição, que é a modalidade de oração mais usada em nossas igrejas. Se temos 5 altares nas igrejas, em 4 altares estamos pedindo, e talvez só em um altar nós estamos louvando a Deus. Porque quando nos dirigimos a Deus, carregamos assim tantos e tantos pedidos. A oração de petição consiste exatamente em pedir algo a Deus, porém há muitas maneiras de pedir. Pedi e recebereis, bate e será aberto. A oração do Pai Nosso também uma forma de pedir. Já pensaram uma vez? Jesus era grande em obras e palavras. Nunca se tinha visto isso em Israel. Mas em nenhum trecho do Evangelho nós encontramos alguém que foi atrás dele e disse: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. E ele falava, não é como nossos mestres, ele falava com autoridade. Em nenhum trecho do Evangelho nós encontramos alguém dizendo: Senhor, ensina-nos a falar e pregar. Mas eles foram atrás dele e disseram: ensina-nos a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. Rezar não significa apenas dizer um Pai Nosso como se fosse uma metralhadora. Na oração nós estamos entrando na intimidade de Deus. Na oração nós estamos tocando a eternidade de Deus. E muitas vezes ocorre que nós não sabemos rezar e pedir. E quando nós estamos rezando e pedindo, esquecemos que ainda não é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não anda com relógio e nem com celular. Deus existe sempre. Temos pressa em ser atendido.
queremos as coisas de ontem. E se Deus não dança como a nossa música toca, Deus não me escuta. Deus se esquece da gente. Deus não esquece de ninguém. Uma certeza, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, vocês aqui. Nós vivemos num mundo onde nós valorizamos as aparências, fachada da casa, a roupa, o último modelo do iPhone e assim para diante. Mas Deus enxerga por trás das aparências. E Deus sabe, acima de tudo, que cada um de vocês que está olhando aqui para a gente, tem aqui um coração, e neste coração está batendo a boa vontade. A vontade de querer ser um bom marido para a sua mulher, um bom pai para o seu filho, uma boa esposa, uma boa mãe. Deus sabe disso. Por isso, quando nós entramos na intimidade de Deus, através da oração, nós sempre devemos ter assim uma profunda confiança, porque Deus nos conhece. Antes que nós formularmos os nossos pedidos, Ele já os conhece. E Deus nunca se esquece da gente. Meus queridos irmãos, nós temos rezar e pedir com perseverança e não desistir diante de recusas e outras dificuldades. Não foi isso que aconteceu neste trecho do Evangelho, desta viúva, da parábola? Se ela não fosse perseverante, a certa altura, ela teria desistido. Mas ela não desistiu. Ela, resistindo às humilhações, às portas fechadas, aos obstáculos, até o fim, o juiz o atendeu. Se alguém com oração tão insensível foi capaz de atender ao pedido de uma pobre viúva, quanto mais Deus, que é infinitamente amoroso e misericordioso, vai nos atender. Basta confiar e não desistir. O amor de Deus, gente, é tão grande que é capaz de recriar o mundo por nós, como diz a primeira leitura. E no Salmo nós estamos cantando: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que formam as novas comunidades, algo tão bonito. Aí, sabe que me lembro? As nossas feiras. No nosso Nordeste, em cada cidadezinha, o dia mais importante é o dia da feira. Por quê? Aí o pessoal vem da roça para vender os produtos e os camelôs que vendem a mercadoria. Qual é a banca na feira onde tem mais gente? É sempre aquela banca onde tem uma novidade. Nem que seja só de Juazeiro ou do Paraguai. Mas a novidade atrai. E vocês, meus queridos irmãos e irmãs, se chamam novas comunidades. E por isso vocês estão atraindo, mas às vezes
será que não podemos também correr o perigo de apenas nos alegrar e olhar no espelho? Quando a gente olha no espelho, a gente enxerga o quê? A cara da gente. Mais bonito que você seja, mas com o tempo vamos cansar. Nós temos que olhar horizontes. Nós temos que olhar mais longe. Porque se não acontece isso, começamos só a pensar em festejar tantos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, etc. Você sabe, quem fala muito do passado é um sinal que está ficando velho. Nós temos que olhar para a frente. Na frente, o Senhor nos espera com uma missão, e não é para trás. E assim, às vezes, a poeira pode assentar. Será que a poeira não pode também assentar nas nossas comunidades? Veja, por isso vocês estão aqui refletindo que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Não é bonito quando São Paulo nos fala isso? E, gente, se nós temos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, a novidade da nossa comunidade vai continuar a brilhar. E vai brilhar cada vez mais. E cada vez mais nós vamos atrair outras pessoas para esta caminhada do discipulado missionário. Sempre quando intervém, o Espírito nos deixa maravilhados, suscita novidades que causam admirações, muda radicalmente as pessoas e a história. Esta foi a experiência do nosso Concílio Vaticano II, durante o qual, sob o guia do mesmo Espírito, a Igreja descobriu como constitutiva de si mesma a dimensão carismática. O Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorno com virtudes, mas, como São Paulo nos fala, distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz. E não é isso que aconteceu nas comunidades de vocês? Distribuir exatamente dons e talentos, capacidades e virtudes. Não é para nossa satisfação, não é para enterrar no chão, não, para multiplicar e para servir a Igreja. O seu nascimento e a sua difusão trouxeram à vida da Igreja uma novidade inesperada e por vezes até explosiva. Isso não deixou de suscitar interrogações, dificuldades, tensões. Às vezes comportou, de um lado, presunções, intemperanças, de outro lado, às vezes, preconceitos e reservas. Eu sempre digo, quantos padres têm dificuldades com as novas comunidades? Por quê? Porque cantam aleluia numa tonalidade diferente. Meus queridos irmãos e irmãs, não isso nos deve separar. Nós temos que nos abrir à ação do Espírito. E a Igreja espera de todos nós, de modo especial de vocês, destas comunidades,
frutos maduros de comunhão e de empenho. E eis então os movimentos e as novas comunidades eclesiais são uma resposta suscitado pelo Espírito Santo. Vós sois a resposta providencial. E sabe quem falou isso? Não é eu. Quem sou eu, pobre bispo do Piauí? Foi o Papa São João Paulo II. Vocês são a resposta providencial para este mundo de hoje, onde existem às vezes tantos desequilíbrios, tanta confusão que reina no mundo de hoje, e aí é fácil às vezes para errar e ceder às ilusões. Veja só aí, esta nefasta ideologia do gênero, que estão pensando se é homem ou mulher, é uma questão da concepção cultural. Sabe quem me questiona? Se daqui um pouco não vão também pensar se é macaco ou gente, também é uma questão da concepção cultural. É ou não é? Veja, na formação cristã, cuidado pelos movimentos, jamais falte o elemento do discernimento e da confiante obediência aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. E por isso conheceis os critérios da eclesialidade, das agregações laicais presentes neste documento do Concílio Vaticano II, Christ Fidelis Laeti. Por isso eu pedi hoje as orações da missa fossem por vocês, pelos leigos. Pelos leigos. E eu digo a vocês, não vou dizer toda semana, mas pelo menos uma ou outra vez, todo mês, eu celebro uma missa pelos leigos. E não é apenas todo domingo, todo dia a mesma missa de domingo. O missal nos oferece tantas opções. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos de dizer: vinde Espírito Santo e renove a face da terra. Vinde com estes 7 dons. Vinde Espírito da vida, vinde Espírito da verdade, vinde Espírito da comunhão e do amor. A igreja e o mundo têm necessidade de vocês como novas comunidades. É o Papa que está nos falando isso. E por isso temos que olhar. A nossa igreja começou através de quê? De uma nova comunidade. Foi a comunidade em Jerusalém, de homens que estavam com medo, trancados, mas eles eram perseverantes na oração, na partilha e na Eucaristia. Esta foi a primeira nova comunidade. Então, gente, a nossa igreja começou através de uma nova comunidade, que também causou diversas reações. Quando Pedro saiu nas praças e ruas, não faltavam gente e disse: olha, vai se calar? Tu não pode dizer uma besteira desse, que foram as autoridades que mataram este Jesus de Nazaré. E qual foi a resposta dele? Nós não podemos nos calar. E ao longo dos 2000 anos, homens e mulheres saíram
e que não estavam se calando. E assim a igreja chegou até os dias de nós. Meus queridos irmãos, viver o primado, dado a vocação de cada cristão, é a santidade. Buscar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. São Paulo nos convida. Eu creio que deve ser um constante exame de consciência, se nós nos deixarmos guiar pelos sentimentos de Jesus Cristo, na busca de quê? Da santidade. Sabe uma coisa? Nesta hora, na diocese de Campanha, o Dom Amado, cardeal da Congregação dos Santos, está declarando beato mais um brasileiro, o padre Vitor, que morreu em 1903 ou 1905. Ele era filho de um escravo negro, alfaiate, e foi atrás de um bispo e disse: olha, eu queria ser padre. Foi ordenado padre e passou naquela cidade 53 anos. A única coisa parece que construiu foi que a igreja. Mas anunciou através do testemunho da vida dele. 53 anos. Hoje a igreja declara oficialmente que ele alcançou a santidade. Gente, se ele foi capaz, nós também somos capazes. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. A santidade não é algo reservado só para A ou B. E todos nós temos a grande missão de procurar a santidade. Porque através da santidade nós vamos transformar este mundo que está por aí. E por isso, para viver esta santidade, poderíamos colocar uns 5 pontos. A responsabilidade de professar a fé cristã. Não é na base da axiologia, eu acho isso, eu acho aquilo, e pega só um trechinho e isso vai se repetir, como se fosse uma seita. Nós temos que professar a fé cristã no seu conteúdo integral sobre Jesus Cristo, a igreja e a pessoa humana. Segundo ponto, o testemunho de uma comunidade sólida e convicta, com o Papa, com os bispos, e uma estima recíproca de todas as formas do apostolado. Uma estima recíproca também às outras comunidades. Que coisa bonita! Tantas comunidades estão aqui. No mundo de hoje, as pessoas quantas vezes estão olhando como concorrentes que eles querem botar para trás. Entre nós não deve acontecer isso. A igreja é muito maior do que a nossa comunidade. Por isso nós temos que fazer da nossa caminhada, sabe o que é? Aquilo que Jesus nos ensina na Quinta-feira Santa, lava-pés. Nós temos a aprender também como comunidade lavar os pés dos outros. Com toda simplicidade e humildade, como hoje já foi falado em umas pregações.
Nós não somos importantes. Importante é Jesus Cristo. Importante a igreja. Os outros precisam crescer. Os outros precisam aparecer. Não é a gente. Veja, quando me chamaram para ser bispo, é algo que a gente não escolhe. Nem que a gente quer correr, eles correm atrás da gente, né? Me deram um anel, uns amigos que me conheciam. E aí tem 3 coisas. Porque eu tenho um cartaz na minha casa que está escrito: eu sou o terceiro. Às vezes perguntam se eu tenho assim uma devoção à Santíssima Trindade. Sem dúvida nenhuma. Mas isso me lembra, em primeiro lugar na minha vida deve estar Deus. Em segundo lugar, é o povo de Deus que Ele me confiou. Em terceiro lugar, aí estou eu. E aí no terceiro lugar, eu me sinto muito bem. Nós não devemos procurar a nossa pessoa. E é um perigo. Um grande psicólogo, Victor Adler, ele fala que a autoafirmação da pessoa morre meia hora depois da morte dele. E quanta coisa que nós fazemos na busca de aplausos, na busca de destaques, na busca de reconhecimentos. E Jesus veio lavando os pés dos discípulos para nos, acima de tudo, ensinar a simplicidade que nós devemos viver. E mais um ponto, o empenho de uma presença na sociedade humana, a serviço da dignidade. Isso deve ser a nossa missão. Não é um enfeite, não é a estampa de uma camiseta, uma cruz que penduramos. É o testemunho da nossa vida, a hierarquia de valores que nós adotamos diante de uma sociedade de consumo, onde se pensa tudo é descartável. Claro, com isso nós vamos nadar na contradireção, mas temos de ter coragem. Os apóstolos fizeram isso. E por fim, o último ponto, a participação e a solidariedade para construir condições mais justas e fraternas na nossa sociedade. E esta semana o Papa, numa das suas meditações na Capela Santa Marta, falou para os leigos: vocês, como leigos, não são uma segunda categoria na igreja, pelo contrário, vocês foram batizados tal qual como nós. E vocês devem inscrever a lei divina na realidade do mundo. Aí está a missão de vocês que fazem parte destas novas comunidades. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, assim como a viúva, pobre, desprezado, perseverou, através da insistência. Assim também nós temos que ser perseverantes na oração, na comunhão, na partilha, na meditação da palavra de Deus. Tantos conseguiram, vocês também podem conseguir. Vivam as novas comunidades. CançãoNovaPlay.com. Assine já!